deputados aqui presentes, o primeiro assunto que me traz essa tribuna, presidente, é um assunto que é ao mesmo tempo local e nacional. Trata-se da chamada reserva, na minha cidade do Recife, de Jardim Uchoa, que é o último pedaço de Mata Atlântica que nós temos e que está sendo ameaçado pela Prefeitura do Recife, que lá está querendo instalar uma usina de lixo, e aquilo representa um atentado ao único espaço que nós temos, a única reserva que nós temos lá na nossa cidade, de Mata Atlântica, de aproximadamente 200 hectares, e que tem por trás de si uma luta de 30 anos. Por isso mesmo é que eu quero dizer que em todos os âmbitos, o técnico, o jurídico, o político, da articulação e da comunicação, nós vamos nos somar àqueles que estão lutando pela preservação daquela área. Em segundo lugar, saudar a vinda da senadora Marina Santos do PV para o campo das oposições, como também o PV. Acho que as oposições, do modo geral, têm que ter um amplo diálogo com esta, que é, sem sombra de dúvida, uma senadora que vem, em boa medida, higienizar o campo da política, propondo e elevando os debates, inclusive no que diz respeito à sustentabilidade, que é hoje talvez a principal preocupação que nós devemos ter em nível global, já que tem a ver com a própria continuidade da espécie humana em nosso planeta. Terceiro aspecto, a queda, por assim dizer, a renúncia, não é? Poderíamos chamá-la, de grande parte da Receita Federal, mostrando que o aparelhamento produzido pelo Partido dos Trabalhadores continua em franco progresso. Dizer que quando fui ministro do Desenvolvimento Agrário, senhor presidente, nós eliminamos a indicação política de todas as superintendências e que quando o PT lá chegou, mudou esse critério, que se tornou um critério, aliás, voltou a ser um critério de indicação política. E não é por aí que nós vamos avançar no caráter republicano, que é fundamental imprimir a toda a nossa máquina administrativa. E por fim, senhor presidente, gostaria de me remeter a uma declaração do presidente Luiz Inácio da Silva, quando disse na Bolívia recentemente ao presidente Evo Morales que tratasse os brasileiros com carinho. Na verdade, isso não vem acontecendo. Em primeiro lugar, porque nós temos um acordo de regularização e residência, senhor presidente, de 2006, onde nós regularizamos mais de 46 mil bolivianos. E até agora nenhum brasileiro foi lá regularizado. Ao mesmo tempo, os brasileiros estão sendo removidos da fronteira do Pando, uma província da Bolívia, com o Acre. E nós aqui, inclusive, voltamos 20 milhões de reais para que esse processo de remoção ele fosse facilitado. Pois bem, senhor presidente, quero dizer que ao tempo que se retira de lá, da fronteira da Bolívia, os brasileiros, os residentes de outras nacionalidades de lá não são retirados, a exemplo dos peruanos e outros mais. Então, senhor presidente... Lembro as histórias que Vossa Excelência contava aqui. Por favor, conclua. Concluirei agora, senhor presidente, tenha certeza disso. Então, só recuperando, a Constituição boliviana manda, presidente, a Constituição boliviana manda que nenhum residente de outra nacionalidade, aliás, nenhum estrangeiro fique na faixa de fronteira. Isso é respeitável. Mas a pergunta que não quer calar e que nós dirigimos à diplomacia, ao presidente desse país, é o seguinte: por que só os brasileiros têm que sair de lá? Por que aqueles que são de outra nacionalidade lá permanecem e permanecem intocados? Por que essa discriminação? Por que o acordo, que é um acordo bilateral, que visa a regularização dos nacionais bolivianos aqui e brasileiros lá, não vem sendo cumprido? São essas questões que nós queremos ver, em breve respondida pelo chanceler Celso Amorim, e que eu queria trazer, senhor presidente, a conhecimento dessa casa. Obrigado pela generosidade e era isso que tínhamos a dizer.